É uma pesquisa feita pelo Observa-DF, um observatório de políticas públicas da Universidade de Brasília, traçou os hábitos de mobilidade daqueles que vivem por aqui e avaliou os serviços prestados. Os pesquisadores descobriram que 60% dos moradores aqui do Distrito Federal usam transporte coletivo, ou seja, mais da metade da população. Dá uma olhada então nos números do Observa-DF que nós separamos aqui para vocês. Olha só, com relação ao uso do transporte coletivo, 40% da população usa aí o ônibus, depois o metrô 10%, porque é muito restrito, né, as comunidades de Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Guará, Samambaia e Asa Sul. E aqui os dois, 10,1%. Agora, é muita gente usando o transporte. E aí os pesquisadores perguntaram ainda sobre o horário dos ônibus, frequência, lotação, conforto, limpeza. De 0 a 10, nenhuma categoria recebeu nota acima de 5. Dá só uma olhada então nas notas. Olha aqui, horário 4,95. Frequência subiu um pouquinho, né? Falei que não acima de 5, mas acima de 6. 5,65, lotação 3,63, conforto 4,05, limpeza 5,42 e preço das passagens 4,9. Essa é a nota. Realmente, a qualidade do serviço está comprometida e é isso evidenciada aqui na pesquisa. Você aí, de 0 a 10, dá quanto para o transporte do Distrito Federal? Se cada tópico fosse uma disciplina, dificilmente o transporte coletivo passaria de ano, né? Enquanto isso, novos repasses foram aprovados pela Câmara Legislativa para as empresas de ônibus do DF. Algo em torno de 24 milhões de reais. Falamos sobre isso aqui no Bom Dia ontem. E nós procuramos a Secretaria de Mobilidade para saber quanto já foi repassado para as empresas até agora, neste ano de 2022. Olha só, no total, 1,3 bilhão. Passe livre estudantil representa 278 milhões, passe livre dos PCDs, 183 milhões e a tarifa técnica, 860 milhões de reais. É muito dinheiro público indo para as empresas, mas isso está sendo revertido à comunidade. Esse é o grande ponto, é o X da questão, realmente, né? Para a gente saber se o nosso dinheiro está sendo bem empregado. Pelo visto, não, porque o conforto o passageiro não tem e isso é o que está sendo evidenciado pela pesquisa do Observa-DF. Bem, vamos conversar então com o Geraldo Becker, né, Natália, que tem mais informações para a gente sobre o que os passageiros acham, né, dos ônibus aqui do Distrito Federal. Geraldo, os passageiros, claro, ficam inconformados com o mal-estar durante o transporte, né? É superlotação, é atraso, é parada que só cabe 3 pessoas sentadas. Exatamente, Fred. Bom dia mais uma vez, bom dia para a Nath, bom dia mais uma vez também para você que está assistindo ao Bom Dia DF. A reclamação já começa, esse mal-estar que você mencionou, Fred, já no momento de espera pelo transporte. Estou aqui no centro de Taguatinga, na Avenida das Palmeiras, em frente à quadra C7. Olha só como é que esse ponto de ônibus está cheio. O abrigo, por ser um ponto muito movimentado, ele não comporta todo mundo. E o Bila Franzoni, ele vai abrir um pouco mais as imagens, porque as pessoas acabam ficando embaixo da marquise desse condomínio que fica em frente, porque o tempo está fechado e se possivelmente chover aqui, muitos vão então para esse abrigo que fica aqui ao lado desse condomínio. Nós temos outras imagens aí que eu vou pedir para rodar de pontos cheios em várias regiões do Distrito Federal, porque muitas pessoas esperam por um bom tempo aí pelo transporte. Segundo alguns passageiros, o descumprimento do horário das viagens em alguns pontos não há abrigo, outros estão caindo aos pedaços, como a gente também já mencionou, as novas paradas de ônibus só tem um banco que cabem ali no máximo 3 pessoas e bem apertadas. Então é uma situação que já começa complicada antes do embarque. Quando a pessoa embarca, a principal reclamação é a superlotação dos ônibus. Nós também temos imagens aí para ilustrar essa situação. Os ônibus passam muito cheios, as pessoas chegam a ir perto do para-brisa ou sentadas ali na escada, principalmente das regiões como Ceilândia, Taguatinga, que vão em direção ao plano piloto.
mas em várias partes do Distrito Federal, por exemplo, Planaltina também, quando vai para o plano piloto, os ônibus saem lotados dessas regiões. Quem tem algum problema, alguma deficiência, como por exemplo o cadeirante, reclama que o motorista muitas vezes nem para quando o ônibus está muito cheio, até mesmo vazio. Os elevadores dão problemas, então é uma situação bastante complicada mesmo para os passageiros. O Observa DF que você mencionou da UNB apontou que a principal reclamação então é a superlotação dos ônibus, representa aí 60% dessa reclamação dos passageiros. Vamos ver aqui a situação agora que os ônibus pararam aqui nesse ponto onde eu estou. Esses ônibus aí estão indo para a região, olha, Pistão Sul, então a região aqui mais interna de Taguatinga. Então ele já passa, as pessoas conseguem sentar mais. O que a gente observou é que quando vai para o plano piloto tem até fila para o embarque, mas nesse caso aqui, como ainda é para Taguatinga, circular aqui da região, então a gente vê que o ônibus as pessoas conseguem ir sentadas. Vamos passar outros ônibus aqui, ó. Esse próximo aqui vai para o Cruzeiro, ele já está bem mais cheio, ele passou aqui nesse ponto, parou um pouquinho antes e está parando um pouquinho mais à frente para mais um embarque de passageiro. Mas enquanto isso eu vou chamar uma entrevista que nós recebemos aí, um vídeo do Lúcio, que faz parte aí do Observa DF, porque a reclamação aumenta em mais a superlotação dos ônibus quando a gente vai para regiões mais humildes do Distrito Federal. Vamos ver. Em torno de 70% dos usuários de ônibus nas cidades de renda mais baixa já viveram uma situação no passado recente de não poder pegar um ônibus porque estava muito lotado. Com isso, essas pessoas se veem obrigadas a utilizar o transporte pirata, que nós também identificamos na nossa pesquisa como sendo usado de forma muito mais frequente nessas regiões mais pobres do Distrito Federal. Ou seja, a população acaba sendo obrigada a optar por formas de transporte para o seu destino final, normalmente o trabalho, ao transporte não regulamentado, porque o sistema coletivo não dá vazão para a demanda. Essa situação do transporte pirata a gente vê muito ali na região, para quem está vindo ali do entorno do Distrito Federal para o DF, passando ali também pelas regiões da BR-040 em frente a Santa Maria e também na região ali mais perto da Candangolândia, na Epiaçu. A gente também ouviu um passageiro, é o João Carlos, ele é estudante e tem mais reclamação. Vamos ver. Diminuição nas frotas nos fins de semana, entendeu? Ficamos a quase uma hora e meia a passar um ônibus a cada uma hora. É muito tempo e a gente fica muito vulnerável a ser vítima de assalto. O volume de pessoas em horários de pico, ficam muitas pessoas mesmo, a gente não consegue se movimentar, transitar. Quem depende de transporte público e precisa pegar um ônibus, como a gente viu aí a reclamação do João, no fim de semana realmente sofre aí com a redução da frota. Muitas vezes esse passageiro espera horas aí para fazer o embarque para o destino final. A gente também ouviu um especialista sobre a qualidade do serviço ofertado no DF, a Zuleide Feitosa. Vamos ver. Não tem qualidade no serviço, os veículos são às vezes antigos, velhos, mal cuidados, as pessoas não podem contar com esse transporte coletivo porque eles não têm pontualidade e são atributos necessários a limpeza, a pontualidade, o veículo está num estado de circulação minimamente desejável e esses critérios não têm sido seguidos, o que leva a população a ficar numa situação de vulnerabilidade de não poder chegar nos seus compromissos na hora que é necessário. Pois é, e o Fred mencionou agora há pouco sobre pouco mais de R$1 bilhão de repasse para as empresas de ônibus. Quando a gente separa só a tarifa técnica, então são quase R$900 milhões. Enquanto o Bila Franzoni vai mostrando a movimentação aqui do ponto de ônibus, vou dar a nota da Secretaria de Mobilidade. Então foram quase 900 bilhões de reais, 860 milhões,
para subsídio pago aí referente à manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Segundo a Secretaria de Mobilidade, é importante destacar que a tarifa técnica é o custo do sistema de transporte dividido pela quantidade de passageiros transportados. Essa tarifa é um benefício, segundo a Secretaria de Mobilidade, para os usuários do transporte coletivo, pois impede que o custo do sistema seja pago integralmente pelo passageiro. Então a passagem seria muito mais cara, segundo a Secretaria de Mobilidade, se não tivesse esse subsídio. Parte deste custo é pago pelo usuário e o restante pelo complemento tarifário que é pago pelo GDF. Voltamos ao estúdio. Geraldo, se depender dessa pesquisa, né, com as notas dadas pelos passageiros, vamos lá. O Distrito Federal acho que não passaria de ano nunca, né, com essas notas tão baixas. Sei você, Geraldo, mas eu acho que você é um pouquinho mais velho que eu, né? E quando eu pegava ônibus, 156 lá no Guará, por exemplo, indo para a W3 Sul, eram outras empresas, não essas que estão hoje por aí, mas o que me impactava era o ônibus velho, era o ônibus sem condição nenhuma de trafegar. Isso mudou, mas hoje o que incomoda muito o passageiro é isso, né? Teve uma nova licitação e a gente pensava que teria um conforto maior, uma espera menor, mas só que não é isso que acontece, né? Não, pelo menos a gente que acompanha aí por várias partes do Distrito Federal, a frota, reclamação dos passageiros é que não comporta, então tudo por isso que os ônibus saem lotados, principalmente em direção ao plano piloto. Na minha época, né, Fred, eu sou apenas 3 anos mais velhinho que você, eu usava muito aquela lotação. Tinha uma lotação antigamente que era regularizada, que eu trabalhava no shopping, né, no comércio, então eu pegava sempre daqui para o Pistão Sul. E a lotação naquela época já era, parecia uma lata de sardinha, lotada. Então aí saíram as lotações, aí eu comecei a pegar ônibus. Na minha época, pelo menos como o trajeto é interno, era mais tranquilo, mas para o plano piloto era bem difícil mesmo. Já faz tempo, hein? Olha só, faz tempo e é a principal reclamação hoje também, né, Fred? Que é a lotação. Não muda. E o que não dá para entender como essa conta não fecha, é que você falou agora, né? 60% da população, ou seja, a maior parte do Distrito Federal, usa o transporte público. Estão planejando para quem, né? Se não estão pensando na maioria. É um problema crônico que está na UTI já há bastante tempo. Geraldo, obrigado pelas informações. Obrigada, Geraldo. Bom trabalho.